O mar estava calmo demais para o que estava por vir. Sebastião Moreira apertou os olhos tentando enxergar através da escuridão da terceira madrugada, as mãos trêmulas segurando uma medalha dourada que brilhava fraca sob a luz da lua. Uma luz estranha se movia no horizonte, vindo em sua direção. Não conseguia mais distinguir se era real, ou se sua mente já estava pregando peças. A sede queimava sua garganta como fogo, e a última gota de água tinha acabado há horas. Será que finalmente alguém tinha vindo procurá-lo? Ou seria sua hora de encontrar Caio do outro lado? A luz se aproximava cada vez mais, e Sebastião não sabia se devia gritar por socorro ou se preparar para partir. Mas para entender como chegou até ali, perdido no meio do oceano, é preciso voltar 3 dias antes, quando tudo ainda parecia apenas mais um problema que ele conseguiria resolver sozinho. Antes de continuar, deixa um curtir, comente e siga o canal. Isso ajuda muito. O despertador tocou às 4:30 da manhã, como sempre, mas Sebastião já estava acordado há 1 hora. Ficou ali deitado, ouvindo a respiração pesada de Lúcia ao seu lado, contando os segundos até poder se levantar sem acordá-la. Nos últimos 2 anos, desde que perderam Caio, ela mal conseguia dormir à noite. Quando finalmente pegava no sono, ele não tinha coragem de interrompê-lo. Levantou devagar, os pés tocando o chão frio da casa pequena no bairro Vila Zilda, em Guarujá. As tábuas do assoalho rangeram baixinho, como reclamando do peso dos seus 47 anos de vida dura. Sebastião era um homem de estatura mediana, ombros largos marcados por décadas carregando rede e puxando corda. As mãos calejadas contavam histórias de milhares de peixes puxados do mar, mas também de noites em claro consertando equipamentos quebrados que não tinha dinheiro para trocar. Na cozinha, preparou o café preto forte que sempre tomava antes de sair. O cheiro se espalhou pela casa silenciosa, misturando-se ao aroma de maresia que nunca saía completamente das paredes. Através da janela pequena, conseguia ver o primeiro clarão do dia tingindo o céu de cinza claro. Mais algumas horas, e o sol estaria forte, aquecendo o mar que era sua única fonte de renda. Enquanto bebia o café quente, os olhos pousaram na pilha de contas em cima da mesa. Financiamento da casa, cartão de crédito, conta de luz em atraso. Depois que Caio morreu, Lúcia parou de trabalhar na escola onde era merendeira. Não conseguia mais sair de casa, não conseguia mais ver crianças. Sebastião entendia, mas isso significava que toda a responsabilidade financeira caía sobre seus ombros de pescador artesanal. Mais um dia, murmurou para si mesmo, terminando o café e lavando a caneca na pia pequena. Pegou a jaqueta de nylon azul pendurada na cadeira. Era a mesma que usava há 5 anos, com pequenos furos feitos por anzóis e remendos feitos pela própria Lúcia, nos tempos em que ela ainda fazia essas coisas. Quando enfiou a mão no bolso direito, seus dedos tocaram algo frio e pequeno. Tirou devagar. Era a medalha de Nossa Senhora Aparecida que Caio sempre carregava. O peito o apertou imediatamente. A medalha dourada, não maior que uma moeda de R$ 1, tinha a imagem delicada de Nossa Senhora gravada na frente. No verso, a data do batizado de Caio, 15 de março de 2003. O menino tinha apenas 3 anos quando ganharam a medalha da madrinha dele. Nunca mais tirou do pescoço, até aquela noite maldita de setembro. Sebastião ficou ali parado, segurando a medalha contra a luz fraca da cozinha. Como ela tinha parado no bolso da sua jaqueta, Lúcia devia ter colocado ali, em um dos momentos em que mexia nas coisas do filho. Ela fazia isso quando pensava que ele não estava vendo. Abria o guarda-roupa do menino, cheirava as roupas, organizava os objetos como se Caio fosse voltar a qualquer momento. "Caio, meu filho", sussurrou fechando os olhos. "Se você tá aí em algum lugar, me ajuda hoje. Preciso trazer peixe para casa." Guardou a medalha de volta no bolso e saiu de casa. A rua estava vazia, apenas alguns gatos se espreguiçando nos portões. O ar fresco da madrugada carregava o cheiro salgado do mar, misturado ao aroma de pão saindo dos fornos da padaria 3 quarteirões abaixo. Sebastião conhecia cada som da madrugada no bairro. O barulho do caminhão do lixo ainda distante, algum vizinho saindo cedo para o trabalho, o sino da igreja marcando 5 horas. Caminhou as 6 quadras até o porto pesqueiro com passos rápidos. Suas botas de borracha faziam um barulho surdo no asfalto ainda molhado do sereno. A cada passo, sentia o peso da responsabilidade nos ombros. Não era mais apenas sobre ele e Lúcia. Era sobre manter a casa, pagar as contas e principalmente tentar tirar sua mulher daquele buraco escuro onde ela tinha caído. No porto, cumprimentou os outros pescadores que também se preparavam para sair. Conhecia a maioria há mais de 20 anos. Alguns desde criança. Seu pai também tinha sido pescador, e o pai do seu pai. Era uma tradição que Caio um dia ia continuar, até Deus decidir diferente. "E aí, Sebastião, vai sair sozinho de novo hoje?" perguntou seu Antônio, um senhor de cabelos brancos que pescava desde os 12 anos de idade.
É, seu Antônio, a Lúcia ainda não tá bem para me acompanhar, respondeu, verificando se todos os equipamentos estavam no lugar no seu barco pequeno de fibra azul e branco. Você precisa de alguma coisa, é só falar. A gente se ajuda, né? Sebastião assentiu, agradecendo. Sabia que podia contar com os amigos, mas também sabia que cada um tinha suas próprias dificuldades. A pesca não estava fácil para ninguém. Os peixes estavam cada vez mais escassos perto da costa, obrigando os pescadores a se aventurar em águas mais distantes e perigosas. Ligou o motor do barco, um Yamaha 25 HP, que já tinha visto dias melhores. Fazia uns ruídos estranhos ultimamente, mas ainda funcionava. Teria que servir por mais um tempo, porque não havia dinheiro para consertos caros, muito menos para motor novo. Enquanto se afastava do porto, o sol finalmente apareceu no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Era um espetáculo que nunca enjoava de ver, mesmo depois de tantos anos. Caio sempre dizia que o nascer do sol no mar era a prova de que Deus era artista. O menino tinha essa visão poética das coisas, uma sensibilidade que Sebastião admirava, mas nunca entendeu de onde vinha. A casa foi ficando pequena na distância, assim como seus problemas pareciam menores quando estava no mar. Ali, era só ele, a imensidão azul e a esperança de um dia produtivo. O motor ronronava estéril, cortando as ondas pequenas da manhã. Sebastião conhecia aquelas águas como conhecia o rosto de Lúcia. Sabia onde eram mais fundas, onde os peixes costumavam se esconder, onde as correntes eram mais fortes. Mas hoje tinha uma sensação diferente. Uma inquietação que não conseguia explicar. Talvez fosse a pressão das contas atrasadas. Talvez fosse a imagem de Lúcia naquela cama, se afundando cada dia mais na tristeza. Ou talvez fosse a medalha no bolso, lembrando-o constantemente do filho que não estava mais ali, para dividir o trabalho e as preocupações. Pescou durante toda a manhã nos pontos habituais, mas as redes voltavam quase vazias. Alguns peixinhos pequenos, nada que fosse render o suficiente no mercado. A frustração foi crescendo conforme o sol subia no céu. Cada hora que passava era uma hora a menos para conseguir o sustento do dia. Por volta do meio-dia, tomou uma decisão que mudaria tudo. Conhecia um ponto mais afastado, onde o mar era mais fundo e os peixes maiores. Era arriscado ir sozinho, mas também era onde tinha mais chance de fazer uma pescaria que valesse a pena. Lúcia sempre pedia para ele não se aventurar muito longe, principalmente depois que Caio morreu. Ela já tinha perdido um, não aguentaria perder os dois. Mas olhando para a rede quase vazia e pensando nas contas em casa, Sebastião ligou o motor e apontou o barco para mar aberto. Era uma aposta, mas uma aposta que precisava fazer. O motor tossia de vez em quando, mas continuava levando Sebastião mar adentro. Já fazia 2 horas que tinha deixado os outros pescadores para trás, e agora só conseguia ver água em todas as direções. O ponto que procurava ficava a uns 15 quilômetros da costa, numa região onde o fundo do mar despencava de repente, formando um abismo que atraía cardumes grandes em busca de alimento. Era um lugar que conhecia desde jovem, quando pescava com o pai. Seu José sempre dizia que ali era território de peixe grande, mas também de perigo grande. Mar fundo não perdoa erro de principiante, costumava repetir, e Sebastião nunca tinha esquecido o aviso. Mas hoje, com as contas apertando e Lúcia precisando dele, não havia escolha. Chegou ao ponto quando o sol estava bem alto, queimando as costas através da camisa. Desligou o motor e deixou o barco balançar naturalmente com as ondas. A água ali tinha uma cor diferente, mais escura, quase azul marinho. Era sinal de que estava no lugar certo. Pegou a rede de arrasto, verificou se todos os pesos estavam no lugar e começou o trabalho. A primeira jogada trouxe alguns peixes médios. Nada extraordinário, mas já era melhor que a manhã inteira na costa. Sebastião sentiu uma pontada de esperança. Talvez a sorte estivesse finalmente mudando. Guardou os peixes no gelo e preparou a rede novamente. Foi na terceira jogada que as coisas começaram a dar errado. Quando puxava a rede, sentiu um peso estranho, diferente do peso do peixe. Puxou com mais força, e de repente a rede se soltou violentamente, quase derrubando ele dentro do barco. Quando conseguiu trazê-la de volta, viu o estrago, um rasgo enorme bem no meio, provavelmente causado por algum destroço no fundo do mar. Não pode ser, murmurou, examinando o buraco. Era a única rede boa que tinha. As outras, guardadas em casa, estavam todas precisando de reparo. Tentou amarrar as pontas rasgadas, fazendo um remendo improvisado com pedaços de corda. Não era o ideal, mas talvez segurasse para mais algumas jogadas. O tempo estava passando, e ele precisava aproveitar as horas de sol que restavam para compensar o prejuízo. Estava concentrado no reparo quando percebeu que o vento tinha mudado. Levantou a cabeça e olhou para o horizonte. Do lado oeste, nuvens escuras se formavam rapidamente, cobrindo o sol. Em questão de minutos, a temperatura caiu vários graus. Sebastião conhecia os sinais. Tempestade se aproximando,
E rápido. Merda, disse entre os dentes, largando a rede e correndo pro motor. Puxou a corda de partida uma vez. Nada. Puxou de novo com mais força. O motor deu uma engasgada e morreu. Na terceira tentativa, conseguiu fazer ele pegar, mas o ronco não estava normal. Parecia que tinha água no combustível, ou algum problema na vela. As primeiras rajadas de vento já balançavam o barco com força. Sebastião olhou para a costa e calculou. 15 quilômetros de distância, motor falhando, tempestade chegando. Não eram boas condições, mas ainda dava tempo de voltar se saísse imediatamente. Acelerou o máximo que o motor permitia, mas a cada minuto que passava, as ondas ficavam maiores e o céu mais escuro. A chuva começou como uma garoa fina, depois virou chuvisco, depois virou temporal de verdade. Em poucos minutos, Sebastião estava encharcado, e o barco subia e descia ondas de mais de 2 metros. Foi quando o motor começou a falhar sério. Primeiro perdeu potência, depois começou a morrer e voltar sozinho. Sebastião tentava manter o curso, mas as ondas eram mais fortes que o motor fraco. O barco começou a ser empurrado para sudeste, longe da costa. Não, 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 repetia, tentando religar o motor sempre que ele morria. Não pode parar agora, pelo amor de Deus. Mas como se tivesse ouvido o desespero na voz dele, o motor deu uma última engasgada e silenciou completamente. Sebastião puxou a corda de partida dezenas de vezes, até suas mãos ficarem em carne viva, mas nada. O Yamaha 25 HP que o acompanhava há 8 anos tinha escolhido o pior momento possível para dar o último suspiro. Agora estava à deriva, sendo levado pelas ondas e pelo vento para longe de tudo que conhecia. A chuva caía tão forte que mal conseguia enxergar 10 metros à frente. Tentou ligar o rádio, uma unidade VHF velha que tinha ganhado de um amigo pescador. Alô, alô, aqui é o Sebastião do barco Caio Filho. Estou à deriva 15 quilômetros da costa de Guarujá. Motor pifou. Preciso de ajuda. Falou no microfone, ajustando a frequência. Só estática. Tentou outras frequências. Repetiu o chamado várias vezes, mas nada. O rádio também tinha escolhido aquele momento para falhar. Ou talvez a tempestade estivesse interferindo no sinal. O desespero começou a se instalar. Sebastião pescava há mais de 30 anos, tinha passado por temporais antes, mas nunca sozinho, nunca tão longe da costa, nunca com equipamentos falhando todos de uma vez. Era como se o mar tivesse conspirado contra ele. Pegou os remos de emergência e tentou remar contra as ondas, mas era inútil. A força do temporal era muito maior que a força dos seus braços. A cada remada, o barco era empurrado 3 metros na direção errada. Em pouco tempo, estava exausto e ainda mais longe da costa. A tempestade durou quase 2 horas. Quando finalmente passou, Sebastião estava completamente perdido. Olhou para todos os lados e não viu nada além de mar azul se estendendo até o horizonte. Não tinha ideia de em que direção estava a costa. O sol, que poderia ajudar na orientação, estava coberto por nuvens grossas. Foi quando pôs a mão no bolso e sentiu a medalha de Caio. Tirou-a devagar, olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Fazia tempo que não rezava de verdade, não desde o funeral do filho, mas ali, perdido no meio do nada, sentiu que precisava de toda a ajuda possível. Mãe Aparecida, começou, a voz ainda trêmula da adrenalina da tempestade. Eu sei que não tenho sido o melhor dos filhos. Depois que perdi o Caio, meio que esqueci do Senhor, mas agora preciso da sua ajuda. Não é por mim, é pela Lúcia. Ela não aguenta perder mais ninguém. O mar estava calmo agora, mas o silêncio era quase mais assustador que a tempestade. Sebastião guardou a medalha e tentou pensar racionalmente. Tinha água suficiente para um dia, talvez 2 se economizasse. Comida tinha pouca, apenas o lanche que trouxe para almoçar. O celular estava molhado e não ligava mais. Decidiu remar numa direção que achava que podia ser oeste, na esperança de encontrar a costa ou pelo menos outro barco. Mas depois de 1 hora remando sob o sol forte que tinha voltado a aparecer, percebeu que não estava chegando a lugar nenhum. O oceano era imenso demais, e ele apenas um ponto insignificante perdido na imensidão azul. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e vermelho, Sebastião finalmente aceitou a realidade. Estava perdido de verdade, sem motor, sem rádio, sem GPS, sem qualquer forma de comunicação. Só ele, um barco à deriva, e a medalha de um filho morto no bolso da jaqueta. A primeira noite no mar seria apenas o começo de uma provação que testaria não apenas sua resistência física, mas principalmente sua fé perdida há 2 anos. A primeira noite foi a mais longa da vida de Sebastião. Sem a referência do sol, perdeu completamente a noção de direção. As estrelas brilhavam intensas no céu limpo, mas ele nunca tinha aprendido a navegar por elas. Caio sempre falava que queria estudar astronomia, dizia que as estrelas eram como um mapa gigante no céu. Agora,
Olhando para aqueles pontinhos de luz, Sebastião se arrependeu de nunca ter dado atenção aos devaneios do filho. O barco balançava suavemente nas ondas da madrugada. Sebastião tentou dormir, mas a cada ruído diferente, acordava sobressaltado. Podia ser outro barco se aproximando, podia ser o vento mudando de direção, podia ser qualquer coisa. A esperança e o medo se alternavam a cada hora que passava. Quando o sol nasceu, trouxe alívio e desespero ao mesmo tempo. Alívio porque agora podia se orientar pela posição dele. Desespero porque confirmou que estava ainda mais longe da costa. Durante a noite, as correntes tinham levado o barco para longe de qualquer referência conhecida. Sebastião olhou para a garrafa de água de 2 litros que trouxera. Já tinha bebido mais da metade na tarde anterior, entre o nervosismo da tempestade e o esforço de remar. Precisava racionar o que restava. Tomou apenas um gole pequeno e guardou a garrafa na sombra do pequeno toldo do barco. O estômago roncou, lembrando que não comia desde o sanduíche do almoço do dia anterior. Abriu a sacola com o lanche. 2 pães com mortadela, uma banana e um pacote de biscoito. Comeu metade de um pão devagar, mastigando cada pedaço como se fosse um banquete. Com o sol nascente, conseguiu determinar que estava à deriva para sudeste. Isso significava que a costa devia estar para noroeste. Pegou os remos e começou a remar naquela direção, tentando manter o sol nascente sempre às suas costas. Remou durante 2 horas seguidas, parando apenas para beber goles pequenos de água. As mãos começaram a formar bolhas. Depois as bolhas estouraram e viraram feridas. Mas continuou remando, porque parar significava aceitar que não havia saída. Foi durante uma pausa que ouviu um barulho diferente, um zunido distante, como motor de barco. Levantou rapidamente, procurando em todas as direções. Lá longe, a uns 5 quilômetros, conseguiu ver uma mancha branca se movendo na linha do horizonte. Ei! Aqui! Socorro! Gritou com todas as forças, balançando a camisa por cima da cabeça. Gritou até ficar rouco, mas o barco continuou sua rota sem mudar de direção. Era longe demais para que vissem ou ouvissem. Sebastião assistiu, impotente, enquanto a única chance de resgate se afastava até desaparecer completamente. Sentou no banco do barco, as mãos tremendo de frustração e cansaço. Foi quando tocou novamente na medalha no bolso. Desta vez, em vez de apenas tocá-la, tirou-a e colocou no pescoço, como Caio sempre fazia. Meu filho, disse olhando para o céu, como se Caio estivesse em algum lugar lá em cima observando. Você sempre foi mais esperto que o velho aqui. Se tivesse no meu lugar, o que faria? Uma brisa suave balançou o barco, e por um momento Sebastião teve a sensação estranha de que não estava sozinho. Lembrou de todas as vezes que Caio o acompanhou nas pescarias, desde pequenininho. O menino sempre prestava atenção em tudo, como ler as nuvens, como identificar cardumes pelos pássaros, como usar a posição do sol para não se perder. Pai, olha ali, Caio dizia apontando para um grupo de gaivotas mergulhando na água. Onde tem gaivota comendo tem peixe embaixo. Sebastião levantou a cabeça e procurou pássaros no céu. Não havia nenhum à vista, o que confirmava que estava em águas muito profundas, longe de qualquer cardume ou costa. Mas a lembrança do filho trouxe uma ideia. Se conseguisse pescar alguma coisa, não só teria comida, como também poderia usar as vísceras como isca para atrair peixes maiores, que por sua vez, atrairiam aves. Preparou uma linha de mão com um anzol pequeno, usando um pedaço da mortadela do sanduíche como isca. Jogou a linha na água e esperou. Em 20 minutos, sentiu uma puxada leve. Puxou devagar e conseguiu um peixinho dourado de uns 15 centímetros. Não era muito, mas era alguma coisa. Limpou o peixe, guardou a carne e usou as tripas como isca para uma linha maior. A estratégia funcionou. Em 1 hora, conseguiu mais 3 peixes pequenos. Comeu um cru mesmo, mastigando devagar para aproveitar cada pedaço de proteína. O sol estava forte no meio do dia, queimando sua pele já ressecada pelo vento e sal. Usou a camisa para fazer uma sombra improvisada e continuou remando na direção que acreditava ser a da costa. Foi no meio da tarde que teve a segunda oportunidade de ser visto. Desta vez era um avião comercial, voando alto em direção ao norte. Sebastião acenou freneticamente, sabendo que era quase impossível que alguém o visse daquela altitude, mas tentando mesmo assim. O avião passou por cima dele e seguiu viagem, levando centenas de pessoas que nem imaginavam que lá embaixo um pescador lutava pela vida. A sensação de insignificância foi devastadora. Ele era apenas um ponto microscópico num oceano infinito. Quando o sol começou a se pôr no segundo dia, Sebastião fez o balanço da situação. Tinha conseguido alguns peixes pequenos, o que garantiria comida por mais um dia. Mas a água estava acabando rápido, e ele não tinha ideia de como conseguir mais. Conhecia histórias de náufragos que bebiam a própria urina, ou tentavam coletar água da chuva, mas torcia para não chegar a esse ponto. A segunda noite foi ainda mais difícil que a primeira.
O corpo doía de tanto remar, as mãos estavam em carne viva, e a sede começava a se tornar uma obsessão. Sebastião sonhou com a torneira da cozinha de casa, com copos d'água gelada, com a chuva caindo no seu rosto. Acordou várias vezes durante a madrugada, sempre achando que ouvia motores de barco ou vozes ao longe, mas eram apenas truques da mente cansada, ecos do desespero que começava a tomar conta do seu juízo. Quando o sol nasceu pela terceira vez, Sebastião percebeu que estava diferente. A pele queimada, os lábios rachados, os olhos ardendo de tanto sal, mas principalmente, a esperança começando a dar lugar ao desespero real. 2 dias remando na mesma direção e nenhum sinal de terra, nenhum sinal de outros barcos, nenhum sinal de que alguém estivesse procurando por ele. Caio, murmurou, segurando a medalha com força. Se você consegue me ouvir de onde tá, pede para sua mãe aqui de cima me dar uma força. Não posso deixar sua mãe sozinha. Ela já sofreu demais. Um golfinho apareceu do lado do barco, nadando em círculos como se estivesse curioso. Sebastião olhou para o animal inteligente e, em um momento de desespero misturado com esperança, decidiu conversar com ele também. E você, amigo, sabe onde fica a terra firme? O golfinho mergulhou e sumiu, deixando Sebastião ainda mais sozinho no terceiro dia da sua provação no mar. O terceiro dia começou com Sebastião percebendo que algo estava errado com sua mente. Tinha certeza de que ouviu Lúcia chamando seu nome durante a madrugada, mas quando acordou completamente, só havia o som das ondas batendo no casco do barco. A desidratação estava começando a cobrar seu preço, criando miragens auditivas que o deixavam ainda mais angustiado. A água tinha acabado na manhã anterior. Sebastião olhava para a garrafa vazia como se ela fosse se encher magicamente. Tentou lamber o orvalho que se formava nas superfícies do barco de madrugada, mas era tão pouco que mal molhava a língua. O sol impiedoso do meio-dia evaporava qualquer umidade antes que pudesse aproveitá-la. Suas mãos tremiam quando tentava segurar os remos. As feridas abertas ardiam com o sal da água do mar que respingava constantemente. Mesmo assim, continuava tentando remar na direção que acreditava ser a da costa, mas agora com muito menos força e convicção. Cada movimento era um esforço sobre-humano. Foi durante uma pausa que as lembranças começaram a chegar com força total. Via Caio com 5 anos, ajudando-o a organizar as redes no quintal de casa. O menino sempre perguntava por que os peixes não se machucavam nos anzóis, e Sebastião explicava que era rápido, que eles nem sentiam. Agora, perdido no mar, se perguntava se tinha mentido pro filho todos esses anos. Pai, por que você gosta tanto do mar? E Caio perguntara numa pescaria quando tinha 12 anos. Porque aqui eu me sinto livre, meu filho. E porque foi seu avô que me ensinou. Um dia vou ensinar você também. E você vai ensinar seus filhos. A lembrança era tão vívida que Sebastião virou a cabeça esperando ver Caio sentado no banco ao seu lado, mas só encontrou o vazio e o barulho hipnotizante das ondas. A dor da perda, que tinha aprendido a conviver nos últimos 2 anos, agora voltava multiplicada pela solidão e desespero. Lembrou da noite do acidente. Caio queria sair com os amigos, e Lúcia não queria deixar porque estava chovendo. Sebastião interveio, dizendo que o menino já tinha 18 anos, que precisava viver. Deixa ele ir, mulher. Ele é responsável. Foram suas palavras exatas. Palavras que o assombravam todas as noites desde então. O telefone tocou às 2 da manhã. Do outro lado da linha, um policial com voz cansada. Senhor Sebastião Moreira, preciso que venha ao hospital. Seu filho Caio sofreu um acidente de moto. Sebastião se lembrava de cada detalhe do caminho até o hospital. As ruas vazias. Lúcia chorando no banco do passageiro, suas próprias mãos tremendo no volante. Lembrava do cheiro de desinfetante no corredor, da conversa séria com o médico, das palavras que mudaram tudo. Fizemos tudo o que podíamos. Por que eu deixei ele ir naquela noite? Murmurou para o oceano vazio. Por que não escutei a Lúcia? A culpa era um peso que carregava desde o funeral. Durante o velório, várias pessoas disseram que não era culpa dele, que acidentes acontecem, que era vontade de Deus. Mas Sebastião sabia que se tivesse apoiado Lúcia naquela noite, Caio estaria vivo. Se tivesse sido mais firme, seu filho não estaria num cemitério em Guarujá. Depois do enterro, Lúcia se fechou completamente. Parou de falar, parou de comer direito, parou de sair de casa. Sebastião tentou ser forte pelos dois, mas por dentro estava se desfazendo também. A casa ficou silenciosa, sem a risada do Caio, sem o som da TV que ele sempre deixava ligada, sem as discussões bobas sobre futebol. A medalha de Nossa Senhora no pescoço parecia pesar mais a cada hora que passava. Caio sempre dizia que ela o protegia, que era sua sorte. Onde estava essa proteção na noite do acidente? Sebastião pensou com amargura. Foi quando a raiva verdadeira começou a subir. Raiva de Deus, raiva de Nossa Senhora, raiva de toda a fé que Lúcia e Caio sempre tiveram.
Durante anos, eles iam à igreja todos os domingos, rezavam antes das refeições, agradeciam pelas bênçãos. E no final, de que adiantou? Deus levou o menino mesmo assim. Onde o Senhor estava quando meu filho precisava? Gritou para o céu azul infinito. Onde estava a mãe Aparecida que ele tanto venerava? Sua voz ecoou pelo oceano vazio e voltou como um eco zombeteiro. Sebastião se sentiu ridículo gritando sozinho, mas ao mesmo tempo, era um alívio despejar toda aquela revolta guardada há 2 anos. Lembrou de Lúcia no hospital, segurando a mão fria do filho. Ela chorava e rezava ao mesmo tempo, pedindo um milagre que nunca veio. Mãe Aparecida, protege meu menino. Ele é tudo que eu tenho. Mas Nossa Senhora ficou em silêncio enquanto os médicos desligavam os aparelhos. O pior foi voltar para casa vazia depois do funeral. Caio tinha deixado um copo sujo na pia, o tênis largado na sala, a cama desfeita. Lúcia não deixou Sebastião mexer em nada. Disse que queria manter tudo como o filho deixou, como se ele fosse voltar a qualquer momento. Sebastião tentou conversar com ela várias vezes. Lúcia, a vida tem que continuar. O Caio não ia querer nos ver assim. Mas ela só balançava a cabeça e se fechava ainda mais no quarto, abraçada com uma foto do menino. Nos primeiros meses após a morte, alguns vizinhos e parentes ainda apareciam para oferecer apoio. Traziam comida, se ofereciam para ajudar com as tarefas de casa, tentavam levar Lúcia para sair um pouco. Mas com o tempo, as visitas diminuíram, as pessoas voltaram às suas próprias vidas, e a família Moreira ficou sozinha com sua dor. Sebastião teve que ser forte sozinho, cuidar da casa, trabalhar para sustentar os dois, lidar com a papelada do seguro da moto, tentar convencer Lúcia a voltar ao trabalho. Mas por dentro, estava tão destruído quanto ela. Só que não podia demonstrar, porque alguém tinha que manter a família funcionando. As contas começaram a se acumular quando Lúcia parou de trabalhar. O salário de pescador artesanal mal cobria as despesas básicas. Sebastião teve que usar o cartão de crédito para emergências. Depois pediu emprestado para o cunhado, depois penhorou alguns objetos de valor. Cada mês era uma luta para não afundar completamente. Caio sempre ajudava com as despesas, lembrou em voz alta, olhando para a foto do filho que guardava na carteira. O menino trabalhava numa oficina mecânica depois da escola e sempre insistia em contribuir para casa. Não precisa, pai, guarda esse dinheiro para você, Sebastião dizia. Mas Caio insistia. Somos uma família, pai. Família se ajuda. Agora, sozinho no barco à deriva, Sebastião sentia o peso de toda aquela responsabilidade. Se morresse ali, Lúcia ficaria completamente sozinha. Ela, que já mal saía do quarto, que dependia dele para tudo. Como ela ia sobreviver sem o marido também? A culpa se misturava com o desespero físico da sede e da fome. Sebastião olhava para a medalha e sentia vontade de arrancá-la do pescoço e jogar no mar. Que proteção era aquela que não tinha salvado Caio e agora também não conseguia salvá-lo? Se existe mesmo, por que não me responde? Perguntou para a imagem pequena de Nossa Senhora. Por que deixou meu filho morrer? Por que deixa minha esposa sofrer? Por que me trouxe até aqui para morrer sozinho? O silêncio do mar era a única resposta que recebia. Um silêncio que parecia confirmar todas as suas suspeitas. Que talvez não houvesse ninguém lá em cima realmente cuidando. Que talvez toda aquela fé fosse apenas uma ilusão para ajudar as pessoas a suportarem o sofrimento inevitável da vida. Quando o sol começou a se pôr no 3º dia, Sebastião sabia que estava entrando na fase mais perigosa da sua provação. Sem água, há mais de 24 horas, começando a ter alucinações, perdido num oceano que parecia infinito. E pior de tudo, com uma fé despedaçada que não conseguia mais servir de consolo na hora que mais precisava dela. A 4ª manhã trouxe algo que Sebastião não esperava. Uma chuva fraca começou a cair logo depois do amanhecer. Por um momento, pensou que fosse mais uma alucinação, mas quando as gotas tocaram seus lábios rachados, o sabor doce da água doce o fez chorar de alívio. Rapidamente, estendeu a lona que usava para cobrir os peixes e a posicionou de forma a canalizar a água para dentro da garrafa vazia. Não era muita água, mas foi o suficiente para molhar a garganta e dar-lhe um pouco de energia. Pela primeira vez em 2 dias, conseguiu pensar com mais clareza. A chuva durou apenas 20 minutos, mas coletou quase meio litro de água limpa. Era como se o céu tivesse se compadecido dele, oferecendo uma trégua na sua agonia. Com a mente menos confusa, Sebastião conseguiu avaliar melhor sua situação. Calculou que já estava à deriva há 4 dias, sendo levado pelas correntes para uma direção que não conseguia determinar com precisão. Os últimos peixes que conseguiu pescar tinham acabado no dia anterior, e agora só restavam alguns biscoitos moles guardados na mochila impermeável. Foi quando mexeu na mochila procurando os biscoitos que seus dedos tocaram em algo que tinha esquecido completamente. Uma bússola pequena e velha,
que ganhara do pai anos atrás. Estava no fundo da mochila, embrulhada num plástico. Sebastião a retirou com cuidado e verificou se ainda funcionava. A agulha oscilou um pouco antes de se fixar, apontando para o que ele presumia ser o norte. Graças a Deus, murmurou, e imediatamente se arrependeu das palavras. Nos últimos dias tinha xingado tanto Deus e Nossa Senhora, que agradecer parecia uma contradição. Mas a bússola era uma esperança real, tangível. Pelo menos agora sabia em que direção remar. Analisou a posição do sol e da bússola, tentando lembrar das lições que o pai lhe dera sobre navegação básica. Se tinha sido levado pelas correntes para sudeste, a costa devia estar para noroeste. Ajustou a posição do barco e começou a remar naquela direção, economizando energia e fazendo pausas frequentes. Foi durante uma dessas pausas que notou algo diferente na água. Pequenos pedaços de alga e alguns detritos flutuando. Não eram do tipo que se encontra em mar aberto, mas sim perto da costa. Seu coração acelerou. Talvez estivesse mais perto de terra do que imaginava. Remou com renovada energia por 2 horas, seguindo sempre a direção indicada pela bússola. O sol estava forte, mas a esperança de estar se aproximando da salvação fazia com que ignorasse a queimação na pele. Foi quando viu algo que o fez parar de remar imediatamente. Um pedaço de madeira pintada de azul flutuando a uns 100 metros de distância. Remou até o pedaço de madeira e o examinou. Tinha pinturas características dos barcos de pesca da região de Santos. Isso significava que outros pescadores tinham passado por ali, ou pelo menos que as correntes levavam destroços da costa para essa área. Era um sinal de que não estava completamente perdido num deserto oceânico. A descoberta trouxe uma onda de esperança, mas também uma percepção assustadora. Se havia destroços de barcos ali, significava que aquela era uma área perigosa, onde outras embarcações já tinham naufragado. Sebastião olhou ao redor com novos olhos, procurando sinais de outros destroços ou, pior ainda, outros náufragos. Não encontrou mais nada além de algumas garrafas plásticas e pedaços de isopor, mas a simples presença desses objetos confirmava que estava numa rota marítima, um corredor por onde passavam embarcações. Se continuasse remando na direção certa e tivesse sorte, poderia ser avistado por algum barco. Foi nesse momento de esperança renovada que Sebastião finalmente conseguiu olhar com clareza para a medalha de Nossa Senhora que pendia do seu pescoço. Durante os últimos dias, ela tinha sido objeto da sua raiva e desespero, mas agora, segurando-a contra a luz do sol, conseguiu ver os detalhes delicados da gravura, o manto azul, as mãos em oração, a expressão serena no rosto. Lembrou de quando Lúcia contou a história da medalha para Caio. O menino tinha 7 anos e perguntara por que Nossa Senhora era morena como eles. Porque ela apareceu no Brasil para proteger o povo brasileiro. Lúcia explicara com carinho. Ela entende nossa dor, nossa luta, porque ela também sofreu perdas. Que perdas, mãe? Caio perguntara com curiosidade infantil. Ela viu o próprio filho morrer numa cruz, meu amor. Ela sabe o que é o coração de uma mãe sofrendo. A lembrança atingiu Sebastião como um soco no estômago. Nos últimos 2 anos, ele tinha se concentrado tanto na sua própria dor, que nunca pensara na dor de Lúcia como mãe. Ela que carregara Caio no ventre por 9 meses, que passara noites em claro quando o menino era bebê, que se preocupava com cada febre, cada machucado, cada problema do filho. Lúcia, disse em voz alta, olhando para a medalha. Minha Lúcia, como você conseguiu manter a fé depois de perder nosso menino? A resposta veio como uma lembrança clara. Lúcia nunca tinha perdido a fé. Mesmo nos momentos mais escuros, quando ficava dias sem sair da cama, ela segurava o terço e rezava baixinho. Sebastião ouvia os murmúrios vindos do quarto, mas nunca prestara atenção nas palavras. Agora entendia. Ela conversava com Nossa Senhora como uma mãe conversa com outra mãe, dividindo uma dor que só quem perdeu um filho consegue compreender completamente. Se a senhora também perdeu um filho, Sebastião disse para a medalha, então talvez entenda o que estou sentindo. Não é raiva da senhora, é raiva da situação. Raiva de não conseguir proteger quem eu amo. Uma brisa suave balançou o barco, e pela primeira vez em dias, Sebastião sentiu algo parecido com paz. Não era uma paz completa, nem uma resolução da sua dor, mas uma pequena trégua na guerra que travava contra o mundo, desde a morte do filho. Pegou os remos novamente e continuou seguindo a direção da bússola. Mas agora, remava com um propósito diferente. Não era mais apenas sobrevivência desesperada, mas um desejo real de voltar para Lúcia, de ser o marido que ela merecia, de honrar a memória de Caio vivendo da melhor forma possível. O sol do meio-dia estava implacável, mas Sebastião conseguiu criar uma sombra melhor usando a lona da chuva da manhã. Racionou a água nova que coletara, tomando apenas pequenos goles de hora em hora. O corpo ainda doía, a pele ainda ardia, mas a mente estava mais clara. Foi durante a tarde que teve uma visão que mudou tudo. Não uma alucinação causada pela desidratação,
mas uma lembrança tão vívida que parecia real. Caio, aos 15 anos, pescando com ele num domingo de sol. O menino tinha fisgado um peixe grande e estava com dificuldade para puxar. Pai, me ajuda! Ele tá muito pesado. Calma, filho. Você consegue. É só ter paciência e não desistir. Os melhores peixes são os que mais resistem. Caio lutou por 20 minutos com aquele peixe, suando, reclamando, quase desistindo várias vezes. Mas Sebastião o encorajava. Mais um pouquinho, Caio. Você tá quase conseguindo. Quando finalmente puxou um robalo de 5 quilos, o sorriso no rosto do menino foi uma das imagens mais bonitas que Sebastião guardava na memória. Pai, você tinha razão. Os melhores peixes são os que mais resistem. A lembrança trouxe uma compreensão profunda. Talvez a provação que estava vivendo fosse como aquela pesca. Difícil, dolorosa, quase impossível, mas com algum propósito que ainda não conseguia enxergar completamente. Talvez Caio, de onde estivesse torcendo para que o pai não desistisse, assim como Sebastião tinha torcido para que o filho não desistisse daquele peixe. Tá bom, meu filho, disse olhando para o céu que começava a avermelhar com o pôr do sol. Não vou desistir. Vou lutar como você lutou com aquele peixe. Vou voltar para casa. Pegou a medalha de Nossa Senhora e, pela primeira vez desde o acidente, conseguiu fazer uma oração sem raiva, sem cobrança, sem desespero. Uma oração simples, como as que Caio fazia antes de dormir quando era pequeno. Mãe Aparecida, se a senhora realmente cuida da gente, me ajuda a voltar para Lúcia. Não porque eu mereço, mas porque ela precisa. E se for da vontade do Senhor que eu fique aqui no mar, pelo menos cuida da minha mulher. Não deixa ela sozinha. O 5º dia estava começando, e com ele, uma esperança diferente de todas as outras que Sebastião já tinha sentido na vida. O 5º dia trouxe uma clareza mental que Sebastião não sentia há anos. Não apenas desde que se perdeu no mar, mas desde a morte de Caio. A pequena quantidade de água da chuva, combinada com a descoberta da bússola e os destroços que indicavam proximidade de rotas marítimas, tinha renovado não apenas sua esperança de sobrevivência, mas algo muito mais profundo, sua vontade de viver. Acordou antes do amanhecer, observando as estrelas que começavam a desaparecer no céu que clareava lentamente. Pela primeira vez, conseguiu identificar algumas constelações que o pai lhe ensinara quando era criança. O Cruzeiro do Sul estava ali, firme, apontando para o sul verdadeiro. Seu pai sempre dizia que enquanto conseguisse ver aquelas estrelas, nunca estaria completamente perdido. Pai, o senhor estava certo, murmurou, tocando a medalha no pescoço. A gente nunca está completamente perdido enquanto lembra de onde veio. Quando o sol nasceu, Sebastião fez algo que não fazia há 2 anos. Agradeceu sinceramente por estar vivo. Não porque sua situação tinha melhorado dramaticamente. Ainda estava perdido no mar, com pouca água e comida, queimado pelo sol e com o corpo dolorido. Mas porque finalmente entendia que estar vivo, mesmo em circunstâncias terríveis, era melhor que a morte em vida que vinha vivendo desde o funeral de Caio. Lembrou de Lúcia na cama, se recusando a levantar, se recusando a comer, se recusando a viver. E de si mesmo, indo trabalhar mecanicamente, voltando para casa em silêncio, dormindo e acordando sem propósito. Os dois tinham morrido junto com Caio naquele acidente, mas Sebastião estava começando a perceber que o filho não ia querer isso para eles. Caio sempre foi cheio de vida, disse para si mesmo, ajustando a posição do barco com a bússola. Ele ia ficar bravo de ver a gente se enterrando em vida por causa dele. A lembrança que chegou foi dolorosa, mas necessária. Caio, aos 16 anos, brigando com os pais porque queriam que ele parasse de jogar futebol para se concentrar nos estudos. O menino tinha ficado furioso e gritado algo que na época pareceu birra de adolescente, mas que agora ganhava outro significado. Vocês não entendem. A vida é para ser vivida, não para ficar com medo de tudo. Se eu morrer amanhã, pelo menos vou morrer sabendo que vivi de verdade. Na época, Sebastião e Lúcia riram da dramaticidade do filho. Ninguém vai morrer, Caio, pra com esse papo. Mas o menino insistiu. Pai, o senhor passa a vida inteira trabalhando e se preocupando. Quando é que vai aproveitar? Quando é que a gente vai fazer aquela viagem pro Nordeste que o senhor sempre fala? Quando é que vamos pescar naqueles lugares que o senhor conheceu com meu avô? Sebastião nunca tinha feito aquela viagem. Sempre dizia que ia fazer no ano seguinte, quando juntasse mais dinheiro, quando as coisas estivessem mais organizadas. Agora, entendia que Caio tinha razão. Ele passava tanto tempo se preparando para viver, que esquecia de viver de verdade. Meu filho tinha 18 anos e já entendia coisas que eu com 47 ainda não tinha aprendido. Refletiu, remando com mais determinação. A água coletada da chuva estava durando mais que esperava, porque ele aprendera a economizar. Molhava apenas os lábios de hora em hora, deixando que a saliva se formasse naturalmente.
Os biscoitos molhados do café da manhã forneciam um pouco de energia, e conseguiu pescar mais 2 peixinhos pequenos, usando pedaços da isca que restavam. Mas a verdadeira mudança não estava na melhora das suas condições físicas, e sim na transformação que acontecia dentro dele. Era como se os 5 dias sozinho no mar tivessem quebrado uma casca dura que se formara ao redor do seu coração, desde a morte do filho. Uma casca feita de raiva, culpa, ressentimento e desespero. Por volta do meio-dia, quando o sol estava mais forte, Sebastião teve que parar de remar para descansar. Foi então que decidiu fazer algo que não fazia há 2 anos. Falar com Caio não como uma pessoa morta, mas como se o filho estivesse realmente ali, presente, ouvindo. Caio, meu filho, eu preciso te pedir desculpa, começou, olhando para o céu azul infinito. Desculpa por ter deixado você ir naquela noite. Não porque foi errado você sair. Você tinha 18 anos, era responsável, tinha direito de viver sua vida. Mas desculpa por carregar essa culpa todos esses dias, porque sei que isso te deixaria triste. A brisa marinha balançou o barco suavemente, como uma resposta silenciosa. Sebastião continuou. Desculpa também por ter parado de cuidar da sua mãe direito. Sei que você ia querer que eu fosse forte por ela, que ajudasse ela a superar a dor. Mas eu estava tão perdido na minha própria dor, que esqueci que ela precisava de mim. As lágrimas que vieram não eram de desespero, mas de libertação. Sebastião chorou como não chorava desde o funeral, deixando sair toda a dor guardada, toda a culpa acumulada, todo o amor que não sabia mais como expressar. Eu te amo, filho. Amo tanto que dói. Mas agora entendo que esse amor não pode virar uma prisão para mim e para sua mãe. Você ia querer que a gente fosse feliz, mesmo sem você aqui. Foi nesse momento que Sebastião percebeu algo fundamental. Tinha passado 2 anos tentando manter Caio vivo através da dor, como se sofrer fosse uma forma de honrar a memória do filho. Mas agora, entendia que a melhor forma de honrar Caio era vivendo os valores que o menino sempre demonstrou: alegria, gratidão, amor pela vida, cuidado com as pessoas queridas. Se eu sair daqui vivo, disse com convicção, vou ser o homem que você ficaria orgulhoso de chamar de pai. Vou cuidar da sua mãe. Vou fazer ela sorrir de novo. Vou contar histórias suas para todo mundo. Vou pescar naqueles lugares que sempre prometi te levar. A promessa trouxe uma energia renovada. Sebastião pegou os remos e voltou a remar, mas agora com um ritmo diferente. Não era mais o desespero de quem tenta escapar da morte, mas a determinação de quem tem um propósito claro para continuar vivendo. Durante a tarde, conseguiu pescar um peixe maior, do tamanho da sua mão. Era proteína suficiente para mais 2 dias, se economizasse. Mas mais importante que isso, era um sinal de que estava conseguindo se adaptar, aprender, sobreviver. Caio ficaria orgulhoso da capacidade de adaptação do pai. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons dourados e alaranjados, Sebastião fez uma descoberta que mudou tudo. Na linha do horizonte, bem distante, conseguiu ver uma luz que não estava lá nos dias anteriores. Não era uma estrela, estava na altura errada. Não era um planeta, se movia muito lentamente. Era uma luz artificial, possivelmente de um farol ou de uma plataforma de petróleo. Caio, você tá vendo isso? Perguntou em voz alta, apontando para a luz distante. Tem alguma coisa ali, alguma coisa feita pelo homem. A descoberta trouxe uma euforia controlada. Sebastião não queria se empolgar demais. A luz ainda estava muito longe, e ele não tinha certeza se conseguiria chegar até lá. Mas era a primeira evidência concreta de civilização que via em 5 dias. Calculou a direção da luz usando a bússola. Estava a nordeste da sua posição. Se conseguisse manter o curso durante a noite e o dia seguinte, talvez conseguisse se aproximar o suficiente para ser visto, ou para encontrar outras embarcações na área. Mãe Aparecida, disse, segurando a medalha com firmeza. Se essa luz for realmente uma chance de voltar para casa, me dê forças para chegar até lá. E se não for, me dê paz para aceitar o que vier. Pela primeira vez em 5 dias, Sebastião dormiu com esperança real. Não a esperança desesperada dos primeiros dias, nem a resignação melancólica do meio da provação, mas uma esperança madura, temperada pelo sofrimento, fortalecida pela aceitação e direcionada por um propósito claro: voltar para casa e reconstruir a vida que ainda tinha pela frente. O 6º dia estava se aproximando, e com ele, a possibilidade real de reencontrar não apenas a terra firme, mas principalmente a paz que procurava há 2 anos. O 6º dia começou diferente de todos os outros. Sebastião acordou antes do amanhecer, e pela primeira vez desde que se perdeu no mar, não sentiu o peso esmagador do desespero nos primeiros segundos de consciência. A luz que avistara na noite anterior ainda estava lá, um ponto pequeno mas constante no horizonte, servindo como um farol de esperança em meio à imensidão oceânica. Verificou seus suprimentos.
Restava 1/3 da água coletada da chuva, metade do peixe que pescara no dia anterior e alguns pedaços de biscoito. Era pouco, mas suficiente para mais um dia, talvez 2 se continuasse racionando. Mais importante, seu corpo estava resistindo melhor que imaginava. A pele queimada doía menos, as mãos calejadas já não sangravam tanto, e a mente estava mais clara que nos últimos 2 anos. Ajustou o curso do barco usando a bússola, mantendo a proa apontada diretamente para a luz distante. Cada remada o levava um pouco mais perto daquela esperança concreta de salvação. Mas conforme remava, uma percepção profunda começou a se formar na sua consciência. Independente de conseguir ou não chegar até aquela luz, ele já não era mais o mesmo homem que saíra para pescar 6 dias atrás. Engraçado como a gente precisa se perder para se encontrar, murmurou, olhando para a medalha de Nossa Senhora, que balançava no seu peito a cada movimento dos remos. A manhã transcorreu com Sebastião remando de forma constante, fazendo pausas regulares para economizar energia. Durante uma dessas pausas, quando o sol já estava alto e forte, ele tomou uma decisão que o surpreendeu. Ia fazer uma oração verdadeira para Nossa Senhora, não pedindo nada específico, mas simplesmente conversando como Lúcia e Caio sempre faziam. Mãe Aparecida, começou, tirando a medalha do pescoço e segurando-a entre as mãos. Eu sei que passei os últimos dias brigando com a senhora, xingando, questionando. Sei também que passei os últimos 2 anos virando as costas para a fé que minha família sempre teve. O mar estava calmo, apenas pequenas ondulações que balançavam o barco suavemente. Sebastião continuou. Mas agora entendo que minha raiva nunca foi com a senhora de verdade. Era raiva da situação, raiva de não conseguir proteger quem eu amo, raiva de me sentir impotente diante da dor. Uma gaivota apareceu no céu, voando em círculos sobre o barco. Era o primeiro pássaro que Sebastião via em dias. Outro sinal de que podia estar se aproximando de terra, ou pelo menos de águas menos profundas. Ele olhou para a ave e sorriu, lembrando de como Caio sempre ficava fascinado com os pássaros marinhos. Caio sempre dizia que a senhora apareceu no Brasil porque queria cuidar da gente de perto, continuou a oração. Ele dizia que a senhora entende a nossa dor porque também perdeu um filho. Na época eu achava conversa de criança, mas agora eu entendo. As palavras fluíam naturalmente, sem pressa, como uma conversa íntima entre velhos amigos que se reencontram depois de muito tempo afastados. Sebastião percebeu que não estava apenas orando, estava se reconciliando com uma parte de si mesmo que tinha rejeitado desde a morte do filho. Senhora, eu não vou mentir dizendo que entendo por que meu filho morreu tão novo. Não entendo, e talvez nunca entenda, mas também não vou mais ficar bravo com a senhora por isso. Sei que a dor faz parte da vida, e que até Jesus na cruz perguntou por que Deus o tinha abandonado. A memória que veio foi inesperada. Caio, aos 10 anos, chorando porque o peixinho dourado que ganhara na festa junina da escola tinha morrido. Lúcia explicando para o menino que a morte era parte da vida, que o importante era ter amado enquanto o peixinho estava vivo. Mas mãe, eu cuidei direitinho dele. Por que ele morreu mesmo assim? O menino perguntara entre soluços. Às vezes as coisas morrem mesmo quando a gente cuida bem, meu amor. Mas o amor que você deu para ele não morreu. Esse amor fica para sempre no seu coração, Lúcia respondera, abraçando o filho. A senhora sabe que eu amava meu filho mais que minha própria vida, Sebastião disse, as lágrimas começando a descer pelo rosto queimado pelo sol. Amo até hoje, e sei que esse amor não morreu junto com ele. Mas eu tava com tanto medo de sentir essa dor que acabei enterrando o amor também. O vento mudou de direção, vindo agora do nordeste, empurrando o barco ligeiramente na direção da luz distante. Sebastião interpretou isso como um sinal positivo e continuou remando enquanto orava. Eu quero fazer um pedido, senhora, mas não é o que a maioria das pessoas pediria na minha situação. Não vou pedir para a senhora me salvar, porque sei que se for para eu ficar aqui no mar, tem algum motivo que eu não entendo. O que eu peço é força para aceitar o que vier, e sabedoria para usar o tempo que me resta da melhor forma possível. A oração estava se transformando em algo maior que um simples pedido de socorro. Era uma entrega completa, uma rendição total da sua vontade própria à vontade divina. Sebastião sentia como se estivesse depositando todos os seus medos, culpas e ansiedades nas mãos de Nossa Senhora. Se for para eu voltar para casa, me ajuda a ser o marido que a Lúcia merece. Ela sofreu tanto quanto eu, mas nunca perdeu a fé na senhora. Me ensina a ter a fé dela, aquela fé simples e confiante que não precisa entender tudo para acreditar. Lembrou de Lúcia rezando o terço todas as noites, mesmo nos momentos mais difíceis após a morte de Caio. Às vezes, Sebastião ouvia ela conversando com Nossa Senhora, como se conversasse com uma amiga, contando sobre o dia, pedindo proteção para a família, agradecendo pelas pequenas coisas boas que ainda aconteciam. E se for para eu partir daqui mesmo, cuida da minha Lúcia.
Não deixa ela sozinha. Manda alguém para cuidar dela, para fazer ela sorrir de novo, para lembrar ela de que ainda tem motivos para viver. Ela é boa demais para ficar sofrendo o resto da vida. O sol estava no meio do céu agora, e a luz no horizonte parecia ligeiramente mais próxima. Sebastião não tinha certeza se era impressão sua ou se realmente estava se aproximando, mas continuou remando na direção dela, transformando cada movimento dos remos numa oração física. Também quero agradecer, senhora. Sei que pode parecer estranho agradecer estando perdido no mar, mas esses dias aqui me ensinaram coisas que eu precisava aprender. Me ensinaram que a vida é um presente, mesmo quando dói. Me ensinaram que o amor não morre junto com quem a gente ama. Me ensinaram que a fé não é ausência de dúvida, mas confiança, apesar da dúvida. Uma memória doce surgiu. Caio aos 12 anos, ajudando-o a consertar a rede de pesca no quintal de casa. O menino perguntara por que eles não compravam rede nova, em vez de ficar remendando a velha. Porque essa rede tem história, filho. Cada remendo conta uma aventura. Cada buraco lembra um peixe especial que pescamos. A rede nova pode ser mais bonita, mas não tem memória. Agora entendo que minha vida é como aquela rede, senhora. Cheia de remendos, cheia de buracos, mas cada marca conta uma história. A dor da perda do Caio é um buraco grande, mas ao redor dele tem tanto amor, tantas memórias boas, que a rede ainda serve, ainda pode pescar alegria, ainda pode trazer sustento para a alma. A oração se transformou numa meditação profunda sobre o significado da vida, da perda, da esperança. Sebastião sentia como se estivesse conversando não apenas com Nossa Senhora, mas com todas as pessoas que amara e que já tinham partido. Seus pais, alguns amigos pescadores, e principalmente Caio. Prometo uma coisa, Mãe Aparecida. Se eu sair daqui, vou viver de um jeito que honre a memória do meu filho. Vou contar as histórias dele para todo mundo. Vou pescar com alegria lembrando de quando ele me acompanhava. Vou amar a Lúcia com a intensidade que a vida merece. Pegou a medalha e a beijou suavemente antes de colocá-la de volta no pescoço. E se não sair daqui, me receba de braços abertos lá em cima, e deixa eu abraçar meu menino mais uma vez. O resto da tarde passou num estado de paz que Sebastião não experimentava há anos. Continuou remando em direção à luz, mas sem ansiedade, sem desespero. Era como se tivesse entregue completamente o resultado da sua luta nas mãos de Nossa Senhora, e essa entrega tivesse trazido uma liberdade inesperada. Quando o sol começou a se pôr, a luz no horizonte definitivamente parecia mais próxima. Sebastião calculou que talvez conseguisse chegar até ela no dia seguinte, se mantivesse o ritmo e a direção. Mas mesmo que não conseguisse, sabia que já tinha alcançado algo muito mais valioso que a salvação física. Tinha reencontrado sua fé, sua paz e seu propósito de viver. A sexta noite no mar começou com Sebastião, orando o Pai Nosso pela primeira vez em 2 anos, sentindo cada palavra como se a estivesse descobrindo pela primeira vez. O 7º dia começou com uma descoberta que fez o coração de Sebastião acelerar. A luz que vinha seguindo há 2 dias, definitivamente era um farol. Conseguia ver agora, com a claridade do amanhecer, a estrutura branca e alta emergindo de uma pequena ilha rochosa. Não era grande, talvez apenas um posto avançado da marinha, ou uma estação meteorológica, mas representava a civilização, representava a possibilidade real de voltar para casa. A distância ainda era considerável. Calculou uns 8 quilômetros, mas era uma meta tangível, alcançável. Sebastião verificou seus suprimentos. Um pouco de água, alguns pedaços do peixe de ontem, e energia renovada pela esperança concreta de salvação. Se conseguisse manter o ritmo de remos sem se exaurir, chegaria ao farol antes do pôr do sol. Começou a remar com determinação, mas sem pressa exagerada. Os dias no mar tinham-lhe ensinado a economizar energia, a trabalhar com constância, em vez de explosões de esforço. Cada remada o levava mais perto da ilha, mais perto de Lúcia, mais perto da vida que queria reconstruir. Foi durante a manhã, quando já conseguia distinguir detalhes da estrutura do farol, que aconteceu algo inesperado. Um barco apareceu contornando a ilha, vindo na sua direção. Era uma embarcação da marinha, provavelmente fazendo a ronda de rotina da região. Sebastião sentiu uma mistura de alívio e gratidão tão intensa, que começou a chorar. Mãe Aparecida, a senhora ouviu mesmo, murmurou, pegando uma camisa e começando a acenar freneticamente. O barco da marinha ainda estava distante, mas Sebastião podia ver que tinha mudado ligeiramente de curso, vindo na sua direção. Alguém a bordo tinha visto ele. Depois de 7 dias perdido no mar, finalmente seria resgatado. Enquanto esperava o barco se aproximar, uma avalanche de emoções tomou conta dele. Alívio pela salvação iminente, gratidão por estar vivo, saudade profunda de Lúcia, e uma compreensão clara de que não era mais o mesmo homem que saíra para pescar uma semana atrás.
Os dias no mar tinham quebrado algo dentro dele, mas também tinham construído algo novo e mais forte. O barco da marinha se aproximou devagar, com os tripulantes claramente surpresos em encontrar um pescador sozinho tão longe da costa. Um sargento de cerca de 40 anos se debruçou na lateral da embarcação. Senhor, o senhor está bem? Há quanto tempo está à deriva? 7 dias, Sebastião respondeu, a voz rouca da emoção e da desidratação. Meu motor pifou durante uma tempestade. Achei que não ia conseguir voltar para casa. 7 dias? Caramba, o senhor é um sobrevivente mesmo. Vamos tirar o senhor daí agora. Sua família deve estar desesperada. Lúcia. A menção à família fez Sebastião se dar conta de que ela devia estar passando pelo inferno. 7 dias sem notícias, sem saber se o marido estava vivo ou morto. Depois de perder Caio, agora tinha que lidar com a possibilidade de perder o marido também. A culpa por ter causado tanto sofrimento se misturou com a alegria do resgate. Os marinheiros jogaram uma corda e ajudaram Sebastião a subir a bordo. Suas pernas tremiam, mais pela emoção que pela fraqueza física. Ofereceram água doce imediatamente, e ele bebeu com uma gratidão que ia muito além da sede. Como conseguiu sobreviver tanto tempo sozinho? Perguntou o comandante da embarcação, um homem de uns 50 anos com olhar bondoso. Sebastião tocou a medalha de Nossa Senhora no pescoço. Não estava sozinho, comandante. Tive muita ajuda. Durante a viagem de volta ao Porto de Santos, Sebastião contou resumidamente sua aventura. Falou da tempestade, dos equipamentos que falharam, dos dias remando sem direção, da descoberta da bússola, do farol que serviu de guia. Mas não mencionou a transformação interior que viveu, a reconciliação com a fé, as conversas com Caio e Nossa Senhora. Essas eram experiências íntimas demais para compartilhar com estranhos. O senhor teve muita sorte, comentou o sargento. A maioria das pessoas não sobreviveria nem 3 dias em mar aberto. Não foi sorte, Sebastião respondeu com convicção. Foi providência. Conforme se aproximavam do porto, Sebastião conseguiu ver uma multidão na doca. Pescadores, familiares, curiosos, e no meio de todos, uma figura que fez seu coração quase parar. Lúcia, mesmo de longe, reconheceu a silhueta da mulher. Os cabelos escuros presos num rabo de cavalo. A postura tensa de quem espera notícias que podem ser boas ou terríveis. Lúcia! Gritou assim que o barco chegou perto o suficiente para ela ouvir. A reação dela foi instantânea e devastadora. Lúcia desabou em lágrimas, sendo amparada por vizinhos e amigos. Era a primeira vez em 2 anos que Sebastião a via chorar de alegria em vez de tristeza. Ver a mulher demonstrando emoção depois de tanto tempo apática foi quase mais emocionante que o próprio resgate. Quando desceu do barco, Lúcia correu para ele com uma energia que não demonstrava desde antes da morte de Caio. O abraço que trocaram foi desesperado, intenso, cheio de medo e alívio ao mesmo tempo. Eu pensei que tinha perdido você também. Ela soluçou no seu ouvido. Não podia perder você também, Sebastião. Não vai perder não, meu amor. Não vai perder nunca mais. Ele respondeu, segurando-a com força, sentindo o cheiro familiar do cabelo dela, a textura conhecida da pele. Foi então que Lúcia disse algo que o surpreendeu completamente. Eu rezei, Sebastião. Rezei todos os dias para Nossa Senhora te trazer de volta. E ela trouxe. Sebastião se afastou um pouco para olhar nos olhos da mulher. Eram os mesmos olhos de sempre, mas havia algo diferente neles. Uma força que não via há 2 anos. Uma esperança que pensava ter se perdido para sempre. Ela trouxe mesmo, Lúcia. E trouxe mais que isso. Me trouxe de volta para a vida também. Os dias seguintes passaram numa mistura de cuidados médicos, entrevistas com autoridades marítimas e adaptação gradual à rotina de terra firme. Sebastião teve que explicar várias vezes como conseguiu sobreviver, onde esteve exatamente, como se orientou. Mas o que mais o impressionava era a mudança em Lúcia. Ela estava cuidando dele com uma dedicação renovada, cozinhando suas comidas favoritas, conversando sobre planos futuros, até sorrindo de vez em quando. Era como se o quase perda do marido tivesse despertado nela a vontade de viver que estava adormecida desde a morte do filho. Sabe o que pensei quando você não voltou no primeiro dia? Ela disse numa noite, os dois sentados na varanda de casa, olhando para o mar distante. Pensei que se Deus levasse você também, eu ia ter que escolher entre morrer de tristeza ou viver honrando a memória de vocês dois. E pela primeira vez em 2 anos, escolhi viver. E eu aprendi que viver não é só não morrer. Sebastião respondeu, pegando a mão dela. É estar presente, é amar sem medo, é ter gratidão mesmo quando dói. Na semana seguinte, fizeram algo que não faziam há 2 anos.
foram juntos visitar o túmulo de Caio. Levaram flores frescas e ficaram ali conversando com o filho, como se ele pudesse ouvir. Sebastião contou sobre os dias no mar, sobre como pensou nele constantemente, sobre como sua memória ajudou a mantê-lo forte. Filho, seu pai aprendeu uma coisa importante lá no mar, Lúcia disse, segurando a mão de Sebastião. Aprendeu que amar você não significa viver na tristeza. Significa viver com alegria lembrando de como você era feliz. Quando saíram do cemitério, os dois sabiam que algo fundamental tinha mudado. Não era que a dor da perda tivesse desaparecido, ela sempre faria parte deles. Mas agora, sabiam carregar essa dor junto com a alegria, junto com a esperança, junto com o amor que continuava vivo, apesar da ausência física de Caio. À noite, Sebastião pegou a medalha de Nossa Senhora e a colocou numa moldura pequena ao lado da foto de Caio. Obrigado, disse simplesmente, sabendo que ela entenderia por que estava agradecendo. 3 meses se passaram desde o resgate de Sebastião, e a vida da família Moreira tinha tomado uma direção que nenhum dos dois imaginava possível depois da morte de Caio. Não era que a dor tivesse desaparecido completamente, ela ainda estava lá, como uma cicatriz profunda que de vez em quando latejava. Mas agora sabiam conviver com ela de forma saudável, transformando-a em combustível para viver melhor, não pior. Sebastião voltou a pescar, mas com uma abordagem completamente diferente. Não saía mais sozinho, sempre levava pelo menos um companheiro, geralmente seu Antônio ou algum dos pescadores mais jovens que queria ensinar as técnicas que aprendera com o pai. Também investiu numa embarcação ligeiramente maior e mais segura, usando o dinheiro que conseguiu com a venda de algumas peças antigas que guardava em casa. Lúcia voltou ao trabalho na escola, mas pediu para ser transferida para a cozinha em vez de continuar como merendeira. Dizia que gostava de preparar comida para as crianças, que isso a fazia sentir útil novamente. As colegas notaram a mudança nela. Estava mais falante, mais presente, até ajudando outras funcionárias que passavam por dificuldades pessoais. Mas a mudança mais significativa aconteceu numa manhã de sábado, quando Sebastião acordou e encontrou Lúcia na cozinha preparando uma mala pequena. "Onde você vai, meu amor?" perguntou, imaginando que ela ia visitar a irmã em São Vicente. "Nós vamos." Ela respondeu com um sorriso que ele não via há anos. "Vamos visitar Nossa Senhora em Aparecida. Já está na hora de agradecer pessoalmente." A viagem até o Santuário Nacional foi feita em silêncio contemplativo. Os dois sabiam que não era apenas um passeio religioso, mas uma peregrinação no sentido mais profundo da palavra. Uma jornada de pessoas que tinham atravessado o Vale da Sombra da Morte e chegado do outro lado transformadas. Quando chegaram à Basílica de Aparecida, Sebastião sentiu um impacto emocional que não esperava. A imensa construção, com suas torres que se erguiam para o céu, representava a fé de milhões de brasileiros que, como ele, tinham passado por provações e encontrado força para continuar. Não estava mais vendo o santuário como turista, ou por obrigação social, mas como alguém que realmente entendia o que significava precisar de ajuda divina. Entraram pela porta principal de mãos dadas, algo que não faziam há muito tempo. A nave central estava cheia de fiéis, alguns em silêncio contemplativo, outros rezando baixinho, muitos acendendo velas nas capelas laterais. O ambiente tinha uma energia de esperança e gratidão que Sebastião conseguia sentir fisicamente. Caminharam devagar até chegarem diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. A estátua pequena, de apenas 40 centímetros, estava posicionada atrás do altar principal, mas sua presença dominava todo o espaço. Sebastião olhou para aquela imagem morena e sentiu como se estivesse reencontrando uma amiga querida, depois de muito tempo afastado. "Mãe Aparecida", murmurou, tocando a medalha que agora usava sempre no pescoço. "Vim agradecer por ter me trazido de volta, não só do mar, mas da escuridão onde eu estava vivendo." Lúcia se ajoelhou ao lado dele, tirando do bolso o terço que pertencera a Caio. Era a primeira vez que ela o levava para fora de casa desde o funeral. "Senhora, obrigada por cuidar do meu marido quando eu não conseguia nem cuidar de mim mesma. Obrigada por me devolver a vontade de viver." Ficaram ali por quase 1 hora, ora rezando formalmente, ora simplesmente conversando mentalmente com Nossa Senhora, como se conversassem com uma mãe compreensiva. Sebastião contou em detalhes sobre os dias no mar, sobre como a medalha de Caio tinha sido sua âncora espiritual, sobre como aprendera que a fé não era ausência de dúvidas, mas confiança apesar das dúvidas. Quando saíram da nave principal, visitaram a Sala dos Milagres, onde milhares de ex-votos contavam histórias de graças alcançadas. Sebastião viu fotografias de pessoas curadas de doenças terminais, cartas de agradecimento por filhos que voltaram para casa, objetos deixados por quem escapou de acidentes graves. Cada peça ali representava uma vida transformada, uma família reunida,
uma esperança renovada. Vou deixar alguma coisa aqui também, disse para Lúcia. Procurou na mochila e encontrou o que queria. A bússola velha que tinha salvado sua vida no mar. Escreveu numa folha de papel: em agradecimento por ter me guiado de volta para casa e para a vida. Sebastião Moreira, pescador de Guarujá. Deixou a bússola junto com o bilhete numa das vitrines destinadas aos ex-votos. Saindo do santuário, os dois caminharam pela Passarela da Fé, a extensa cobertura que liga o estacionamento à Basílica. Ali encontraram centenas de pessoas de todas as idades e condições sociais, todas unidas pela mesma busca: esperança, cura, renovação espiritual. Sabe o que mais me impressiona aqui? Sebastião comentou, observando a multidão diversa. É ver que todo mundo está carregando alguma dor, alguma luta, mas ninguém está sozinho na caminhada. O Caio sempre dizia isso, Lúcia respondeu, sorrindo ao lembrar do filho. Dizia que Nossa Senhora apareceu no Brasil porque o povo brasileiro precisa de uma mãe forte para enfrentar as dificuldades da vida. Pararam numa lanchonete próxima ao santuário e, pela primeira vez em anos, conversaram sobre Caio sem chorar. Lembraram das travessuras dele pequeno, das pescarias em família, dos sonhos que ele tinha para o futuro. Eram memórias doloridas porque lembravam do que perderam, mas também reconfortantes porque celebravam o que tiveram. Ele ficaria feliz de nos ver aqui juntos, Lúcia disse, mexendo no café. Sempre dizia que queria nos levar para conhecer Aparecida quando tivesse dinheiro próprio. Então, de certa forma, ele nos trouxe aqui mesmo, Sebastião respondeu. A medalha dele me salvou no mar, e agora estamos aqui cumprindo um sonho que ele tinha. No caminho de volta para Guarujá, pararam no cemitério onde Caio estava enterrado. Levaram flores frescas e passaram um tempo conversando com o filho sobre a viagem. Contaram sobre o santuário, sobre a sensação de paz que sentiram lá, sobre como sua memória continuava guiando as decisões da família. Filho, sua mãe e eu aprendemos uma coisa importante, Sebastião disse, arrumando as flores no vaso do túmulo. Aprendemos que honrar sua memória não significa viver na tristeza. Significa viver com a alegria que você nos ensinou, com a fé que você sempre demonstrou, com o amor que você espalhou por onde passou. Nas semanas seguintes, a rotina da família ganhou novos elementos. Sebastião começou a participar de um grupo de pescadores que se reunia semanalmente para discutir segurança marítima e técnicas de sobrevivência. Queria compartilhar o que aprendera durante os dias perdido no mar, na esperança de que outras famílias não passassem pelo que Lúcia passou. Lúcia voltou a frequentar a igreja aos domingos e se juntou a um grupo de mulheres que apoiava famílias que tinham perdido filhos. Descobriu que conseguia consolar outras mães enlutadas de uma forma única, porque falava como alguém que realmente entendia a profundidade daquela dor específica. Não é que a dor passa, ela explicava para as outras mulheres. A dor fica, mas a gente aprende a carregar ela junto com outras coisas. Gratidão pelo tempo que tivemos com nossos filhos, alegria pelas memórias boas, esperança de que um dia vamos nos encontrar de novo. Sebastião também começou a contar sua história para outros pescadores, especialmente os mais jovens. Não com intenção de pregar, mas de compartilhar lições práticas sobre preparação, equipamentos de segurança e, principalmente, sobre a importância de avisar a família sobre destino e horário de retorno. O mar ensina muita coisa, dizia para os jovens pescadores. Ensina humildade, porque mostra como a gente é pequeno diante da natureza. Ensina paciência, porque os melhores peixes não vêm fácil. E ensina fé, porque às vezes a única coisa que nos resta é confiar que vamos encontrar o caminho de casa. Em uma dessas conversas, um pescador jovem perguntou como ele conseguiu manter a esperança durante tantos dias perdido. Sebastião tocou a medalha no pescoço e respondeu: não fui eu que mantive a esperança, foi a esperança que me manteve. 6 meses depois do resgate, numa manhã clara de domingo, Sebastião e Lúcia estavam na varanda de casa tomando café e olhando para o mar. Era uma cena comum, repetida milhares de vezes ao longo dos 25 anos de casamento, mas agora tinha um sabor diferente. Sabor de gratidão por estar ali, juntos, vivos, com propósito renovado. Você se arrepende de alguma coisa desses últimos meses? Lúcia perguntou de repente. Sebastião pensou por um momento antes de responder. Me arrependo de ter demorado tanto para entender que viver não é só não morrer. Me arrependo de ter desperdiçado 2 anos enterrado na tristeza, quando podia ter honrado nosso filho, vivendo da melhor forma possível. E do que você mais tem gratidão? De ter me perdido no mar. Ele respondeu sem hesitar, porque foi lá que me encontrei de verdade. E de ter uma mulher que rezou para me trazer de volta em vez de desistir de mim. Lúcia sorriu e pegou a mão dele. Nossa Senhora sabia o que estava fazendo quando te trouxe de volta. Sabia que a gente ainda tinha muito amor para dar, muita vida para viver juntos.
Quando o sol nasceu completamente, pintando o mar de dourado, os dois ficaram ali em silêncio contemplativo. Não era mais o silêncio pesado dos anos de luto, mas o silêncio confortável de pessoas que tinham atravessado a tempestade e chegado ao outro lado mais fortes, mais sábias, mais gratas por cada dia que tinham pela frente. Sebastião tocou uma última vez a medalha de Nossa Senhora Aparecida e sussurrou uma oração de gratidão que se tornou sua oração diária. Obrigado por me mostrar que mesmo no meio da tempestade, sempre há uma luz para nos guiar de volta para casa. Esta história do Sebastião me tocou profundamente, e tenho certeza de que tocou você também. Quantas vezes nos perdemos nas tempestades da vida, achando que não há mais esperança, que não há mais luz no fim do túnel? Quantas vezes, como o Sebastião, viramos as costas para a fé justamente quando mais precisamos dela? Mas Nossa Senhora Aparecida nunca desiste de nós, mesmo quando desistimos dela. Ela sempre está lá, com os braços abertos, esperando o momento certo para nos mostrar o caminho de volta para casa. Se esta história tocou seu coração, se você também já se sentiu perdido no mar da vida, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais testemunhos como este. Compartilhe nos comentários alguma situação em que você sentiu a proteção de Nossa Senhora. Deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer estas histórias de fé e transformação. E lembre-se, por mais escura que pareça a noite, sempre há uma estrela para nos guiar. Nossa Senhora Aparecida nunca abandona seus filhos. Que a paz de Cristo esteja com vocês e até o próximo vídeo.